Deus te trouxe aqui para você ser liberto do medo, da angústia. Hoje você vai dormir diferente, porque você vai ser liberto. Não basta dizer eu creio, mas tem que praticar a palavra. Para isso, Deus, Ele nos traz a revelação da sua palavra, para que venhamos confiar nele, porque Ele sabe de todas as coisas e Ele está no controle. Mas sabemos que a confiança não é do dia para a noite, ela é construída. É por isso que Deus, Ele enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele quer construir com a gente um relacionamento. E esse relacionamento é o que? Diário. Para que venhamos vencer o inimigo, vencer as dimensões espirituais. Sim, porque a nossa luta não é contra o nosso próximo, contra aqueles que estão nos questionando, contra aqueles que estão tendo inveja. A nossa luta é espiritual. E como vencer o espiritual? Pela fé, pelo relacionamento construído em Deus. É por isso que Jesus, Ele nos disse lá em Mateus, no capítulo 28, no verso 20: Eis que eu estou convosco todos os dias. Porque a vida é feita de altos e baixos, dias bons e dias difíceis. E você, como você se comporta nos dias difíceis? Se não tiver alicerçado no relacionamento em Deus. É por isso que a palavra está sendo pregada em todo o mundo, para que venhamos crescer espiritualmente no relacionamento com Deus Pai, porque somos filhos, não estamos sozinhos. E quando passamos a entender, fechamos o que? Todas as brechas. Hoje você vai fechar todas as brechas do inimigo, para que você venha vencer e você venha dormir em paz. Você pode dizer, mas no momento que eu estou assistindo esse vídeo eu não estou com medo. Mas quantas vezes você se sentiu inseguro, boca seca, intestino solto, porque veio uma preocupação em que você gostaria de fugir, mas você tem que enfrentar essa situação. Aí você não consegue dormir direito, você não consegue fazer nada. Isso é medo. E muitas vezes vamos ver na palavra dele, em que Jesus, ele vai dizer aos discípulos: não tema. E também você vai ver em muitas passagens Jesus dizendo: homens de pouca fé. Que venhamos fazer diferente, ouvir o não temas, para que venhamos vencer aquela situação. Porque o medo é quando vem o sentimento em que olhamos para aquela situação em que não conseguimos mudar. E quem pode mudar a minha e a sua situação? Deus. E mesmo que precisamos enfrentar, temos que ter essa consciência que Deus é conosco. Quantas vezes você já ouviu ou leu o Salmo 121? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o quê? O meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O guarda de Israel não dorme. Deus, ele está cuidando de nós. Só que nós devemos nos posicionar mediante o que somos, filhos de Deus. Não devemos deixar o inimigo tentar manipular a nossa mente com pensamentos negativos em que não vamos conseguir. Se vier uma situação em que te cause medo, a palavra de hoje, em Bíblia, caneta e papel, vai revelar aos nossos corações a vencer o medo. Vai ser pregado em Mateus, no capítulo 14, em que Jesus anda sobre as águas. Vai trazer a nossa consciência da importância de ouvir a palavra e de guardar essa palavra no coração, porque não sabemos quando precisaremos andar sobre as águas. Porque em alguma situação da nossa vida em que precisamos tomar um posicionamento,
vai nos causar insegurança. E o inimigo está o quê? Ao nosso derredor, dizendo: aonde está o seu Deus? Você não vai conseguir. Em que precisamos se posicionar como cristãos e não recuarmos com medo. Não temas. Guarde essa palavra em seu coração. A importância de não temer. Porque o salmista, ele vai dizer lá no Salmos 34, no verso 8 e 9: feliz é o homem que se refugia em Deus. Temam ao Senhor, pois nada falta aos que o temem. Aí está o segredo. Eu estou aqui para falar de Jesus. Jesus, ele pode te ajudar nessa situação. Não endureça o coração para essa palavra, mas seja transformado por ela e seja liberto do medo, e que você venha ter a consciência e a ajuda do Espírito Santo para conseguir enfrentar essa situação, resolver esse problema. Escute, Deus está no controle de tudo. Independente da resposta, se sim ou não, Deus está no controle de tudo. Então por que temer? Porque você vai sair da sua zona de conforto? Porque você já sofreu demais? Porque você está cansado? O Espírito Santo entende. E é por isso que Ele falou comigo hoje, para pregar esta palavra, e que Ele colocaria as palavras na minha boca, para que quem ouvisse fosse tocado por Ele e ajudado por Ele. E esse medo, escute, em nome de Jesus, vai sair. Repita comigo: em nome de Jesus, o medo que me aflige a partir de hoje não vai me afligir mais. Diga: em nome de Jesus, o medo. Que medo é esse? Fala o nome do medo. Pronuncia e diga: medo. Pronuncia o nome dele. Eu não tenho medo de você, porque Deus está no controle. Porque Ele venceu. Jesus venceu e eu vou vencer. Diga: medo, saia da minha mente, em nome de Jesus. Saia do meu coração, porque o Senhor te diz hoje uma palavra poderosa. Está lá em 1 João, no capítulo 4, no verso 18, que no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora, expulsa todo medo. E que perfeito amor é esse? Jesus de Nazaré. Ele é o perfeito amor. Ele nos ajuda a expulsar todo medo. Porque o amor e o medo não andam junto. Como é que eu vou ter fé e crer no nome de Jesus se eu tenho medo de não conseguir vencer, de não conseguir avançar? Eu tenho que confiar no nome de Jesus e crer que Deus está no controle, independente do que aconteça. A libertação para as nossas vidas hoje é que Deus está no controle de tudo. E se Ele está no controle de tudo, diga assim comigo: Deus é maior, Deus é grande, Deus está no controle. Diga: eu não vou temer, porque Deus é maior, Deus está no controle. Você entende que quando a palavra diz nada falta aos que o temem, temer é uma forma de ter medo. Temam ao Senhor, mas não é um medo ruim que vai me aprisionar, que vai te aprisionar. Temer ao Senhor é olhar para Ele na grandeza. Temam ao Senhor. Quando vemos o tamanho de Deus na sua grandeza, se você ainda não consegue enxergar, não consegue vivenciar isso, você precisa o quê? Ler mais a palavra. E se você tem dificuldade na leitura, ouça mais pregações, ouça a palavra sendo pregada, lida. A
gente tem que tomar uma atitude para que a gente consiga ver o tamanho de Deus. Se preparar antes de vir os dias difíceis, para quando vir uma situação que cause medo, em vez de você olhar para o tamanho do seu medo, daquela situação, você vai olhar para o tamanho do seu Deus. Essa palavra vai nos libertar de uma tal forma em que vamos ter dias da nossa vida melhores para enfrentarmos qualquer situação. Você que está assistindo esse vídeo, essa palavra, você pode ter anos de crente e às vezes não entender o que é temer ao Senhor. E hoje Ele te trouxe aqui porque Ele te ama e está te dizendo: filho, filha, calma, confia. Quando Deus diz confia, é tema ao Senhor. Olhe para a grandeza, Ele pode tudo. Não iguale Deus na sua visão humana. Iguale Deus na grandeza, Ele está acima de tudo e de todos. Temam ao Senhor. Em Provérbios, no capítulo 23, no verso 17, vai dizer: não tenham inveja dos pecadores, mas perseverem em temer ao Senhor. Porque quando a gente teme a Ele, fechamos as brechas do inimigo, que está o que? Ao nosso derredor. Não enxergamos o mundo espiritual, os demônios que estão roubando, matando, destruindo vidas. Porque a vida que Jesus nos traz é a libertação de não sermos mais aprisionados pelas coisas desse mundo. E quando entendemos que devemos temer a Deus, que as coisas deste mundo são passageiras, nós passamos a caminhar firmados na rocha. E aí você começa a viver: de onde me virá o meu socorro? Você não fica procurando, você já olha para o socorro que vem de Deus. E Ele entende que por muitas vezes você buscou em oração, mas não veio o conhecimento e o entendimento de que você precisa entender. Confiar em Deus e temer a Ele. Mas Ele te livrou. Olha você aí. Porém, Ele te trouxe para ouvir essa palavra porque no mundo temos o que? Aflições. E temos que vencer essas aflições como Jesus venceu. Jesus, Ele é um modelo na qual devemos seguir. Se alguém te magoou, olhe para Jesus. Se você perdeu ou ganhou, olhe para Jesus. Se você precisa de uma porta aberta, também olhe para Jesus. E se você precisa de uma provisão, de um recurso, de uma bênção, olhe para Jesus. Jesus é o Filho de Deus, é o modelo na qual devemos seguir. Quando você não enxerga a saída, olhe para Jesus. Assim, nós vencemos o medo e ouvimos quando Jesus fala: não temas. E você vai andar sobre as águas em qualquer circunstância, porque Ele está contigo. Diga: Deus está comigo. Diga: não estou sozinho. Diga: nenhum medo vai tirar o meu sono, vai tirar a minha paz, porque eu já tenho tudo que eu preciso. Eu tenho a presença. Além de entendermos que Deus é grande, poderoso, que devemos temer a Ele e confiar nele, devemos buscar a presença. Devemos ser gratos pelo que já temos e confiarmos que muitas bênçãos virão. Você que está esperando aí uma vitória, espera no Senhor. Você que está esperando um sonho a se realizar, busque em oração, confia no Senhor. Busque a presença, é essa presença que vai nos dar alegria. E quando temos a presença, nós nos refugiamos e temos um lugar de descanso. Deus, Ele está no controle de tudo. E que
tudo nessa vida passa, como está escrito lá em Eclesiastes 3. Existe um tempo para todas as coisas. E é possível sim vencer o dia mau, o dia na qual vem o desespero, vem a situação difícil para nos causar medo. E em nome de Jesus você vai vencer. Você não vai ter mais medo, você vai andar sobre as águas, você não vai olhar para o vento, você vai olhar para Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Eu já sinto a presença dele aqui. Você precisa abrir o seu coração e se posicionar agora, para que você não venha ser aprisionado na sua mente ou no âmbito espiritual com palavras negativas, com pensamentos negativos, com sentimentos ruins. Eu não posso resolver essa situação. O que será de mim? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então você temerá o Senhor, você passará por essa situação e você vai vencer e ter um testemunho lindo para contar. Porque nós que cremos no Evangelho de Cristo vivemos de fé. E milagres acontecem todos os dias. Se existem momentos difíceis ou dias difíceis, situações ruins que estão previstas a durar por um bom período, Deus é poderoso para nos livrar. Diga: Deus é poderoso para me livrar do dia mau. Mas precisamos crer e se posicionar na fé, não temendo, mas confiando no Senhor, se refugiando na presença dEle, sendo feliz mesmo em dias difíceis, porque Ele está no controle. Não perca a sua paz por causa de uma situação, de um momento. Confia no Senhor, mentalize, abra sua boca e diga: eu não tenho medo, eu não vou ter medo. Diga medo, diga o nome desse medo, fala: eu não tenho medo de você. Mesmo que eu tenha que te enfrentar, eu vou te enfrentar no nome de Jesus. Faça isso em todas as situações da sua vida e você vai ver o agir de Deus, milagres acontecendo. E nesse momento, você sendo liberto e você saindo dessa situação difícil, e você vendo Deus agir, e você enfrentando esse momento e não tendo mais medo, mas confiando no Senhor, no Deus que tem todo o poder, no Deus que é grande, no Deus que criou os céus e a terra, como diz lá em Isaías 66, na grandeza divina. Ele é tão grande, Ele é tão poderoso que ninguém pode construir uma casa para Ele, de tão grande que Ele é. Ele tem todas as coisas nas mãos, Ele pode todas as coisas, Ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Confia nesse Deus. Não olhe para os ventos, não olhe para o mar. Foque em Jesus. Se estiver preocupado, angustiado, vai orar. E se persistir, abra sua boca: medo, eu não tenho medo de você. Sai da minha mente, sai em nome de Jesus. Faça campanha de oração, mas não desista do seu milagre, porque Deus está operando milagre todos os dias. E milagres está disponível para todos no nome de Jesus. Porque por onde Ele passava, Ele operava o que? Milagres. E na palavra de hoje, revelada aos nossos corações, quando Pedro ia se afundar, ele disse: salva-me. E Jesus o segurou. E quando você estiver prestes a se afundar, Ele vai te segurar. Mas Ele não quer que você tenha medo. Viva pela fé. Receba essa palavra. Vamos para a Bíblia, caneta e papel. Vamos receber a revelação aos nossos corações e sermos transformados. E confiarmos no Senhor, temendo a Ele e mais ninguém. Nada pode abalar a nossa fé, porque o Senhor é conosco. Eu não vou temer. Ei, levanta a cabeça, enfrenta essa situação, não temas. Não temas, porque Jesus é contigo. Erga a sua cabeça, vai com fé. Você já ouviu aquela expressão: se tem medo, vai com medo mesmo? Em frente. É isso que Deus está dizendo. Vá com medo e enfrente essa situação no nome de Jesus. Mas não persista com o medo, porque o medo não nos pertence.
A paz é que nos pertence, é nossa de direito, a paz de Jesus. Não perca dias de sono, de angústia, de preocupação. Vai orar, vai ler a palavra. E se a mente não te ajuda, foque em outras coisas, mas não perca a paz de Cristo. Foi conquistada lá na cruz por nós. Jesus, ele transpirou sangue. A aflição de Jesus foi tanta, mas ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feito o que? A sua vontade. Enfrente essa situação, vamos lá. Por isso que se está comendo, vai comendo mesmo. Ele suou sangue, ele foi, ele enfrentou a cruz por mim, por você. Não vai ser essa situação que vai te entristecer, que vai tirar sua paz, que vai colocar tristeza e angústia na sua alma, não. Deus é maior. O que temos nessa terra? Riquezas, bens materiais, pessoas. O que temos nessa terra? Que ela é passageira. Temos somente a palavra de Deus. Temos somente o fôlego, que também é de Deus. Ao chegarmos nesse mundo, no primeiro choro, se alguém não nos vestir, nós mesmos não nos vestiremos, porque somos pequenos demais. E quando partimos desse mundo, se alguém não nos vestir, não colocar num caixão e não nos velar, nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Mas Deus sempre coloca alguém. Quando criança, no nascimento, alguém vai nos vestir. No funeral, alguém vai nos vestir. Entenda, não se apegue às coisas desse mundo. Entenda porque está escrito, o próprio Jesus disse: buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas do que nos seremos acrescentados. Até mesmo nessa situação que te causa medo, angústia ou qualquer outra situação que está por vir, Deus proverá escape. Deus te ajudará. Essa situação, assim como todas as outras, passará. Mas passe no nome de Jesus. Vença no nome de Jesus. Até que você não vai sentir mais medo. E você vai enfrentar qualquer situação de cabeça erguida. Ei, levanta a sua cabeça. Enfrenta o que precisar de enfrentar. Reconheça a grandeza do Deus vivo. Seja testemunho nessa terra. Fale do nome dele. Pregue o evangelho. Viva o que ele tem para você. E seja liberto das coisas desse mundo. Não temas. Use a sua fé. Creia. Creia no nome de Jesus. Creia tendo atitudes. Se no primeiro dia foi difícil, tente no próximo dia. E no próximo. Assim até que vai chegar o dia que você não vai mais ter medo. Mas não viva nessa situação de prisão em prisão. Uma situação vem, você fica aprisionado, com medo, angustiada. Aí passa, independente da resolução. Aí passa um tempo, você tem uns dias bons, um momento de bonança, um tempo bom. Aí vem de novo outra situação. E aí você perde a paz, você vive angustiado. Jesus entende a sua dor. Por isso ele está te trazendo essa palavra. Ele diz assim: filho, filha, seja liberto, seja liberta. Erga a sua cabeça. Lute, porque você foi chamado para lutar. E lute na certeza de vitória. Lute no nome de Jesus. Tenha orgulho da sua fé. Até que Jesus venha. Ver Jesus face a face. E lá no céu, que possamos agradecer por esta palavra, porque foi o dia em que fomos libertos do medo. Foi o dia que a palavra de Deus entrou no nosso coração. Foi o
o dia que o poder de Deus nos ajudou a entender que eu não posso ter medo. Eu preciso enfrentar o medo. Eu preciso crer, temer e vencer o nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Independente da resolução, independente da situação, vai dar tudo certo. Porque o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vamos para a palavra de hoje? Receba a revelação através dessa pregação. A palavra de hoje em Bíblia, caneta e papel é: não temas. Eu sei o quanto é difícil se posicionar enquanto estamos vulneráveis, se sentindo incapaz de fazer algo. Mas eu sei que se cremos em Deus e buscamos o nome dEle, Ele nos ajuda. Além da palavra revelada, temos vários testemunhos. E eu tenho um testemunho. Quando eu estava prestes a me casar, eu temi. Pensei que eu não ia conseguir. E ali eu orava. E quando os recursos acabavam, eu orava à noite. E pela manhã Jesus providenciava. E ali eu aprendi a não temer. E o Senhor proveu todas as coisas. Escute, creia, ore, só não desista. Faça tudo para glorificar o nome do Senhor. E depois que tudo passar, será um testemunho. Hoje, eu estou aqui no meu quarto, na minha casa, casada, agradecendo a Deus, porque eu andei sobre as águas. E quando eu me senti que eu ia afundar, assim como Pedro falou: Senhor, salva-me, Ele estendeu a mão e segurou a minha mão. E hoje, com muita alegria, eu louvo ao Senhor que eu tenho um casamento abençoado. Deus provê todas as coisas e eu sou instrumento de bênção para a vida de pessoas. Pessoas são curadas, transformadas, e eu só tenho que agradecer a Deus. Aqui vou compartilhar com vocês. Eu não tinha nada, Deus providenciou tudo. As bênçãos recebidas, providenciou tudo que eu precisava para minha casa. E aqui eu estou muito feliz junto do meu esposo e muito grata a Deus. Nessa outra foto, Lola Flor, aonde eu recebi ela antes de me casar e a gente iniciou a nossa vida com esse lindo presente e o tão esperado sonho se realizar. O altar. Eu casei, vestida de noiva, do jeito que eu sonhei. A festa foi linda, mais do que eu sonhei. E eu louvo a Deus. E a minha vida hoje é de gratidão. Então, esse e outros momentos, não temas. Hoje, em tudo, eu olho para a grandeza de Deus, antes de olhar para o tamanho do meu problema. E se for muito grande, eu ainda falo: problema, você não é maior que meu Deus. E eu venço. E assim eu tenho vivido. Viva dessa forma. Receba esse testemunho. Vamos para a palavra de hoje? Se encontra lá em Mateus, no capítulo 14, no verso 22 em diante, onde Deus revelará os nossos corações. Jesus anda sobre as águas. Creia que você vai andar sobre as águas. E vai dizer: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão.
E despedida a multidão, subiu ao monte quem? Jesus, para orar. Já vamos destacar aqui a importância de orar. Deixa eu mudar aqui. E chegada já a tarde, estava ali só. Verso 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aqui já identificamos uma situação em que causa medo. O vento era contrário, ordenou. Quando Deus nos ordena, devemos o que? Obedecer. Através dessa palavra, talvez você esteja ainda inseguro ou preocupado. Arrisque-se. Obedeça. Obedecer a palavra de Deus. Quando obedecemos a palavra, olhamos a palavra, nós somos o que? Vitoriosos. Em que? Em quem? Em Jesus. Mas nós só alcançamos a vitória através do que? Da oração. Por que orar? Porque vai vir na vida os ventos contrários. E temos que estar o que? Preparados para não temer. Então aqui já identificamos que da importância de obedecermos a palavra. E orando, nós sentimos o que? A presença. E temos força para não temer. Mas além disso, Deus revela aos nossos corações que não temer o que? Ao medo. Medo das situações, medo do amanhã, medo do porvir. Confia no Senhor. Se Jesus ordenou, ele sabia o que estava fazendo. E mesmo acontecendo essa situação em que o barco, que estava aqui, os discípulos, no meio do mar, açoitados pelas ondas, Jesus não estava lá no barco. Mas eles caminharam com Jesus, eles viam quem era Jesus. E Jesus ensinou para eles a importância do que? Da fé. E eles sentiram nessa situação o vento contrário. Então, para não temer e vencermos o medo, a gente tem que o que? Identificar o medo. Eu lhe pergunto, no nome de Jesus, qual medo? O que tem te impossibilitado? O que tem sido na sua vida um vento contrário? Identificando o medo, podemos o que? Você pode orar em cima dessa sua resposta. E então, trabalhar em cima disso e ser livre, liberto, não temer. Creia que Jesus é contigo. Creia no poder da palavra. E está escrito aqui, no verso 25. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Jesus não estava no barco. Eles estavam no meio do mar sem Jesus. Eles estavam o quê? Obedecendo uma ordem de Jesus. Quantas vezes na sua vida você já disse para Deus em alguma oração: eu estou aqui, eu obedeci a palavra, eu estou buscando, porque isso acontece comigo? Porque a gente tem que entender que no mundo a gente tem o que? Aflições. A gente tem que ter essa consciência. Mas devemos enfrentar essas aflições orando, buscando a presença, saber que Deus está conosco. Entenda, Deus virá por cima das águas, através de uma resposta, através desse vídeo. Deus virá, Jesus virá para te ajudar.
Então busque em oração. Porque buscando em oração, quem vem por cima das águas? Jesus. Essa é uma palavra de poder revelada aos nossos corações para que venhamos ser libertos. Verso 26. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. Pois era a noite. Eles estavam no meio do mar. Não é normal alguém vir por cima do mar andando. Só quem tem poder, e quem tem poder é Jesus. E eles vieram muitas coisas na mente deles. A gente tem que quebrar. Eu vou anotar aqui, ó. Quebrar a incredulidade. Parar de pensar no óbvio, em como Deus vai agir, em como Deus vai fazer. Apenas creia. O socorro, a resposta vai vir de algum lugar. E se pessoas te disseram não, Deus vai preparar outras pessoas para te dizer sim. Só não desista. E quebre a incredulidade. Não fique buscando na sua mente, no seu psicológico, respostas para o que Deus faz. Apenas Ele faz. Não tenha medo, porque aqui, ó, a gente pode identificar, gritaram com medo. É uma situação verídica. Não tenha medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Olha a palavra de Deus. Quantas vezes vamos buscar a Deus na igreja e recebemos essa palavra, e ouvindo essa palavra, às vezes não ouvimos. Não seja um tolo, ouça a palavra e guarde ela no seu coração, porque ela será útil em algum momento. Aquieta o teu coração. Entenda isso. Seu coração. E isso só é possível confiando. Você entende que voltou a dizer aqui a revelação da palavra para nós, a confiança, e a gente só confia quando tememos. Tememos a quem? A Deus. Ele é grande em tudo, poderoso. Então, quando tememos ao Senhor, temos essa prática de temer. Quando vem algum medo, a gente olha para o medo, a gente tem que automaticamente olhar para Deus e dizer, pronunciar. Não somente falar eu sei, não abrir a sua boca, medo. Eu não vou temer a você. Diga o nome do medo em nome de Jesus. Saia da minha mente preocupação, sai angústia, sai insônia, sai falta de força. Meu Deus é grande. Aí quando você vai falar seu Deus é grande, fala as qualidades. Meu Deus é grande, é poderoso, Ele pode resolver, Ele vem por cima das águas. Isso fará com que o seu coração aquiete. É importante a gente buscar aquietar o coração, não somente ouvir, mas praticar, ter uma fé viva de prática. Por isso que muitas vezes o evangelho parece loucura. Não basta só ouvir, tem que buscar a praticar para atrair o que? A presença e o medo ir embora. Porque o medo ele quer o que? Nos parar. E o medo não vem de Deus. Deus, ele tem para nós a palavra de ordem: não temas, avance, tenha. No verso 28, e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aqui o Pedro, ele teve o quê? Teve coragem. Você que está ouvindo essa palavra, você está tendo coragem, você está sendo como Pedro. Você está pronto para ser livre do medo. Você está pronto para ser livre de situações que possam vir futuramente e não vai tirar sua paz. Porque vindo a situação sendo boa ou ruim, Deus é contigo. Então nada mais vai tirar tua paz. Em nome de Jesus, seja liberto. Em nome de Jesus, nada vai tirar tua paz. Nada vai te angustiar, porque não temas. Verso 29. Creia nessa palavra. E ele disse: vem. E Pedro
descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Diga assim comigo: eu vou andar sobre as águas. Andou sobre as águas. Glória a Deus. Diga: eu vou andar sobre as águas. Andar sobre as águas representa escape, livramento dessa situação. Independente se você tem que enfrentar, ele desceu sobre as águas e andou. O que vai acontecer na sua vida? Porque existe um poder liberado, que é a palavra de Deus para nós. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Aí novamente Pedro tem coragem, mas porém eles gritaram com medo aqui. Aí novamente Pedro teve o que? Medo. Então a gente entende que é um sentimento que a todo momento buscando tomar conta do nosso coração. E se a gente dá atenção pro medo, a gente abre brechas pro inimigo trabalhar na nossa vida e vem pensamentos negativos. Aí o medo, ele quer o quê? Nos parar. E não é a vontade de Deus. Verso 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Por que duvidas quando Deus fala? Por que nós duvidamos? Eu já passei por momentos assim. E hoje eu entendo que eu tenho que olhar para o tamanho do meu Deus. Hoje eu entendo que eu tenho que orar, atrair a presença. Porque a ordem de Deus para minha vida é não temer. O medo não pode me parar, eu vou avançar. Decreta isso para sua vida. Não deixa a distração, porque ele teve medo, ele começou a afundar. Porque ele parou de olhar para Jesus. Olhe para Jesus. Como olhar para Jesus? Para a palavra. Jesus é seu modelo. Foco. Não busque a palavra somente hoje, mas busque em oração. Tenha a sua rotina diária na fé, buscando ao Senhor, porque vai ser útil em dias assim difíceis, porque você já vai estar fortalecido o quê? Na fé. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quem subiram para o barco novamente? Jesus e Pedro. Por que Jesus e Pedro? Porque aqui quando Pedro disse assim, socorro, Jesus estendeu a mão, mas calma, tenha fé. Se acontecer algum momento de você e eu começarmos a afundar, Jesus vai estender a mão. Mas quem perde é nós, quando deixamos o medo entrar no nosso coração. Entendeu? Temos que avançar em fé. Temos que crer. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quem? Jesus. Olha o poder de Jesus. Jesus vai acalmar esse vento, essa situação ou qualquer outra situação. Porque há poder no nome dele. Ele é conosco. Quando temos essa certeza, tudo coopera para o bem em nossas vidas. Deus, ele é o nosso protetor. Não estamos o quê? Sozinhos. Então tenha foco. Olhe para Jesus. E vença o quê? O medo. Então, aproximando-se os que estavam no barco, o adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Olha o poder de Jesus. Jesus, por onde passava, ele o quê? Ele operava milagres. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocaram ficaram sãos. Imagina, se naquela época, tocando só a orla da roupa de Jesus, ficaram sãos. Imagina quando abrimos o nosso coração e confiamos no Senhor, oramos ao Senhor, crendo, não temendo. Você vai ser curado, Deus vai prover. Deus vai te ajudar. O importante é que você não perca a paz. Essa é a palavra. Porque sem paz, o que somos? Nada. Nós não somos nada sem paz. Receba essa palavra no nome de Jesus. Vença o medo. A palavra é: arrisque-se, obedeça, seja vitoriosos. Orar para buscar a presença. Ventos contrários vamos ter, mas não devemos o quê? Temer, não deixar o medo parar. A força vem quando confiamos no Senhor. Então a gente tem que identificar o medo. Em qualquer situação, identifique e vai orar, porque Deus vai te dar vitória. Quebra a incredulidade, aquieta o seu coração.
Olhe para a grandeza de Deus. Tem que temer ao Senhor. Receba essa palavra, porque Deus tem um escape hoje. Nesse momento que você chegou aqui nesse vídeo, Deus está te dando escape, livramento nessa situação. E o que há de vir, você vai enfrentar. Em nome de Jesus, você vai ser bem sucedido, vai ser abençoado, vai dar tudo certo. Tenha foco, não perca a sua fé. Glória a Deus. Chegamos ao término desta palavra. Que você possa receber e lançar fora todo medo. Receba essa oração, feche os teus olhos. Deus, eu apresento essa pessoa. Em nome de Jesus, eu apresento o coração dela. Em nome de Jesus, visita o coração dela agora. Em nome de Jesus, na mente dela, se existe ainda uma força maligna, ou então os pensamentos dela própria, pensamentos negativos, dizendo que ela não vai conseguir, ela vai conseguir. Meu Deus, essa pessoa que estava sentindo medo não vai sentir mais, porque a partir de agora ela vai enfrentar qualquer situação com fé. Ela vai enfrentar olhando, em nome de Jesus, olhando para o tamanho de Jeová. Senhor, eu lhe peço que o Senhor Jeová venha cobrir essa pessoa agora com a tua proteção, que o Senhor venha derramar sobre ela forças, que ela venha ser bem sucedida, que ela venha vencer em qualquer situação e que ela não venha temer. Deus, em nome de Jesus, eu determino sobre a vida dessa pessoa que ela venha andar sobre as águas, e quando ela andar sobre as águas, que ela venha testemunhar as bênçãos do Senhor. Eu creio, abençoa a vida dela e toda a família em nome de Jesus. Receba essa palavra e seja abençoado. Em Bíblia, caneta e papel.